Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E hoje o nosso convidado é o Zek. Ele já fez algumas dietas indígenas com os povos Runiquim, Anauá, nos Chipibos lá no Peru, nos Andes e na Colômbia, e ele vai contar um pouco dessa experiência dele, né, de purificação espiritual dessas medicinas, e ele vai estar contando um pouco dessa experiência dele hoje, um pouco diferente do que geralmente a gente fala, mas eu acho que para quem tá querendo ter uma experiência mais espiritual forte, é um caminho muito interessante, mas é um caminho de guerreiro, e gratidão a todos, espero que gostem. E se você teve uma experiência de expansão de consciência que está transformando a sua vida e você sente no coração de compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram Relata Ayahuasca, deixa um recado que eu entro em contato com você e o teu relato pode estar aqui. A sua experiência pode ser o caminho da outra e pode ajudar muitas outras pessoas. Então, gratidão. Seja bem-vindo, Zé, que é o Relata Ayahuasca. Massa. Depois de muita correria que a gente conseguiu, graças a Deus estamos aí. Nossa, tava difícil, né? Mas ainda bem que deu certo. A gente tá com a vida corrida, mas tudo bem. Na hora certa, né? Vamos nessa. Que bom que deu certo. Então vamos lá, Zek. Bora. Conta um pouco da sua história, como você começou a querer, nesse processo espiritual que você vem caminhando, a buscar as dietas. Como é que foi isso? Eu já venho estudando, assim, o caminho das terapias, né, do curanderismo, desde os meus 15 anos, e comecei a fazer algumas formações, alguns cursos, né, do tipo Reiki, terapias, e aí, quando eu conheci a medicina, eu senti que eu precisava ir para a floresta. E isso foi em 2019 para 2020, alguma coisa assim. E quando eu cheguei na floresta, uma das minhas primeiras cerimônias me mostrou um caminho, que era um caminho que tinha se aberto da primeira vez que eu tomei a medicina, que era como se fosse um ser que eu me transformava nesse ser, era como se ele me chamasse, assim, né, para me chegar nele. E aí nessa cerimônia, lá na floresta, eu tive essa mesma admiração, esse mesmo acesso, né, com esse mesmo ser, com essa mesma energia. E quando eu cheguei nele, eu percebi que era como se fosse um caminho que deveria ser seguido para chegar nele, né? Não era chegar nele ali naquele momento, mas tem um caminho a ser percorrido, né? E aí ele começou a me passar que eu tinha que fazer essa dieta. Então, logo que eu cheguei na floresta, tive essa cerimônia, eu tinha ido para a floresta, não tinha decidido fazer dieta, e aí depois dessa cerimônia eu decidi fazer essa primeira dieta, que foi em 2019, se não me engano. E aí então eu fiz a primeira dieta. É que você também não pode falar sobre essa dieta, como é que é. Posso um pouco. Porque eu sei que tem várias limitações. Algumas coisas eu posso compartilhar. Então conta um pouco desse processo, como é que você se preparou pra fazer isso, como é que foi? Então, depois dessa cerimônia, assim, eu já comecei a correr atrás. Como fazer isso, né? Porque também não é barato, também sendo branco, não é todo lugar que aceita, né? Que tem essa abertura, porque muitas das vezes eles enxergam a gente como o dinheiro mesmo, né? Não quer saber muito do que a gente tá buscando. Mas enfim, depois disso eu fui atrás e logo assim apareceu, né? Quando as coisas é pra ser, acontece muito rápido, né? Então eu fui lá nessa aldeia, que é onde eu fiz a dieta. E qual aldeia que foi? Eu não vou falar o nome, né? Mas porque tive algumas questões dentro dessa dieta em relação à aldeia, em relação ao pajé. Sim. E aí dentro disso eu não tinha muita instrução. Sabia que era uma dieta, eu já estava buscando, já tinha uma noção, né? Já tinha conhecido pessoas, mas eu não sabia o que ia ser, né? Porque uma primeira vez era algo conhecido. Essa dieta foi a dieta do Mucá, né? Com o povo Runicuim. Antes de fazer essa dieta, eu passei um tempo nessa aldeia, fiquei lá mais ou menos uns 15 dias me preparando, né? E essa preparação era baseada em tomando medicina lá, eu acho, e também fazendo rampaiá, né? Fazendo o batismo do pássaro, porque a minha intenção dessa dieta principal era estudar os cantos. E aí logo depois desse rampaiá, eu entrei nessa dieta, então a gente foi pra floresta, o pajé me deu a batata, né? Que é o mucá, que é essa batata sagrada. E logo depois eu já entrei em dieta, então logo depois eu já não podia mais ver ninguém, a não ser o pajé e as pessoas que iam ali me levar comida, ou pessoas que já tinham dieta. E ali fiquei numa casa, perto da casa do pajé, que era a casa da medicina, onde eles faziam as medicinas. E ali eu fiquei, né, isolado, sem poder tomar ayahuasca, sem tomar água, tomar banho também, sem poder encostar na água. Essa foi uma dieta muito dura por conta disso, né? Porque podia encostar na água, não
podia escovar os dentes, lavar a mão, e ali uma alimentação muito restrita, né? Não imaginava. Pra mim, eu não sou muito fã de água, vou ser sincero. Assim, eu já sou uma pessoa que não bebe muita água. Ali, pra mim, eu vi que realmente o problema não foi nem esse, assim, né? Porque eu fiquei sozinho por média de 15, 20 dias. Sozinho mesmo, assim, sem ver praticamente ninguém. Só indo pegar comida na porta e sem fazer nada, né? Tipo, só tomando café e cantando, treinando os meus cantos. Enfim, deitado na rede, fazendo alguns exercícios físicos pra também não perder também muito movimento. Porque dentro de uma casa, né, sem realmente se movimentar. Então ali, às vezes, fazia umas corridas ao redor da casa, umas flexões e yoga, né, uns mantras. Na época eu estava na prática do yoga também bastante, e foi uma coisa que me ajudou muito, né, porque nesses momentos, assim, de dieta, muitas coisas vêm para testar, gente. Não podia fazer praticamente nada porque era realmente para manter aquela planta, né, que é a batata, no corpo. Então não poderia ter ingestão de nada, a não ser a comida só para, tipo, manter o corpo vivo. Até mesmo um rapé um pouco moderado. Ali dentro, eu achei que os desafios iam ser essas coisas que a gente acha que é a comida, a gente acha que é a água, que é o alimento, mas na verdade minha questão foi mais os meus pensamentos e a minha energia também de querer sempre estar fazendo alguma coisa, né? Então não conseguia muitas vezes, tipo, concentrar e ficar parado, queria sempre estar em movimento. E também é muito difícil ficar sozinho, né? Sem falar com ninguém, sem poder ver as pessoas, né? Sem ter contato, sem conversar. É você e você ali mesmo, né? E é muito difícil, né? Na verdade, a gente lidar com a gente, né? É o que a ayahuasca nos ensina, né? Sim. De poder realmente olhar pra gente e muitas das vezes é muito desafiador, né? Ver a sombra, ver tudo, né, cara? Se autoanalisar, separa muito forçado. Foi o que aconteceu também na pandemia com muitas pessoas. Nossa, total. Muitas pessoas se deram mal por causa disso, assim, ficaram com depressão profunda. Teve pessoas que até tentou tirar a própria vida, né? Eu sinto que a pandemia foi uma dieta para todos, né? Foi uma busca da visão, assim, né? Para as pessoas encontrar um caminho ou até mesmo, né, poder se autoconhecer melhor, né? Ficando mais sozinha, né? Sim. Nesse momento. Se auto-perceber, né? Total. Eu acho que a pandemia, ela veio muito pra isso, assim, pra gente aumentar um pouco a nossa percepção daquilo que a gente tá fazendo na nossa vida. Total. Né? Como a gente tá levando a nossa vida, como a gente tá se levando, né? E parece que essa dieta que você fez é muito isso, de você se encontrar mesmo, né? E ver como realmente você é. Sim, eu nem sabia, na verdade, eu tava muito mais assim, intenção de estudar, né? Mas aí chegando ali, a espiritualidade surpreende, né? Porque começa a abrir tanta coisa, né, no nossa mente, purificar muita coisa que a gente vê que é muito mais profundo do que qualquer outro estudo, né? Você realmente, você com você mesmo, né? Porque eu esperava que o pajé ia estar comigo me ensinando a todo momento, sentado ali comigo, me ensinando os cantos, mas não, né? Nem ele ia me visitar direito, era eu a todo momento ali, e os meus sonhos, todas as questões minhas, né? Realmente muito desafiadoras. E agradeço muito, né? Porque essa dieta foi o que abriu, né? Dentro da minha vida, dentro do caminho que eu tô seguindo hoje. E faz com que eu realmente, dentro desse caminho, poder fortalecer esse laço com a própria medicina, né? Com os trabalhos. Sim. Hoje você também faz vários trabalhos com a ayahuasca, né? Sim. E com outras medicinas, como São Pedro, o Achuma, né? Isso, mas basicamente essa dieta eu sinto que foi o que me trouxe esse trabalho hoje, né? Porque eu não fiz intenção de fazer cerimônia, sabe? Eu não fiz essa intenção de dar medicina para os outros. Eu só estava realmente querendo me aprofundar em um estudo que eu sinto que meu espírito estava ali se reconectando com uma coisa que de uma certa forma já era minha. Então ali me reconectou de novo com esse ser que eu já estava tendo nas mirações. Esses seres foi cada vez mais se aproximando para eu chegar onde eu tinha que chegar e poder estar fazendo esse trabalho hoje, basicamente. E você fez várias dietas, né? Sim, essa foi a minha primeira. E agora eu tô na minha quinta. Caraca. 4 anos de dieta, mais ou menos. Essa de 2019 para 2020, que foi bem na virada do ano. Aí em 2021 eu fiz mais uma. Em 2022 eu fiz 2. E em 2023 fiz mais 2. E você também foi lá pros Andes fazer uma dieta com os indígenas de lá? Como é que foi isso? Sim, lá nos Andes eu fiz. Era o formato de retiro, imersão dieta, na parte andina das montanhas. E foi com a medicina do São Pedro, nas águas termais, né? Então a gente tinha uma alimentação bem restrita, só comia 2 vezes por dia, né? A gente tomava uma salada de fruta pela manhã, tomava bastante São Pedro e ia para as águas termais. E ficava por volta de 5, 6 horas nas águas termais, em concentração, assim, né? Sem cerimônia, só a medicina mesmo trabalhando, a altitude, as águas, né? Os minerais. E depois a gente tomava a mamauilca, ela é da família do iopo. É o tipo de 5-mel DMT que está dentro dessas trações mais andinas, né? Que faz parte da
tradições assim pré-incas, né? Que trabalhavam com São Pedro. E aí à noite a gente tomava a medicina da Wilca, depois jantava e ia dormir. E isso foi por 10 dias. Foi bem interessante, assim, uma dieta de muita cura em relação às águas, né? Por conta de estar ali na água, as emoções, né? Ah, Porque ali a gente estava muito tempo na água, né? E pra mim foi muito difícil, porque até mesmo onde eu morava, né, na Alto Paraíso, a gente tem muita cachoeira. E eu sempre fui muito acostumado, assim, tipo, a entrar uma vez e sair. Então pra mim foi um grande desafio, tá? Tipo, na força da medicina de São Pedro, dentro da água, e na água quente, né? Tipo, aquela coisa assim, tipo, sim. muito forte. Que a gente acha que é tranquilo, mas não é não. Ficar muito tempo naquela água quente, Nossa, não mesmo. ainda mais comendo pouco, pressão, começa a baixar, você tá em alta altitude, Altitude. deve ser uma coisa de maluco, né, cara? Não, total, total. Mas muita cura, assim. Aí eu vi que, na verdade, essa dieta foi mais uma preparação. Porque logo depois, e uma semana depois, eu fui pra selva amazônica peruana fazer uma dieta Shipibo. E é forte também a dieta deles, né? Nossa, muito forte. Eles não são tão restritos, mas em relação ao trabalho mesmo que é feito, é muito forte. Com a medicina mesmo, com as plantas, né? Ah, é? Eles não têm essas restrições com água, com as comidas também são mais tranquilos, né? Diferente aqui do Brasil, que não pode beber água, que a comida é muito pouco. Lá eles são mais leves com isso. Mas em relação ao trabalho com a medicina, você deve praticamente medicina todos os dias. Então é um mês, bebendo ayahuasca praticamente todos os dias. Aquela cerimônia é muito diferente também do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Tipo, na voz, né? Na escuridão e toda aquela energia que tá ali dentro também, que as plantas, né, também estão conduzindo. Porque ela, não é só ayahuasca, né? Tem as plantas envolvidas, que é o que potencializa o trabalho, né? E essa daí foi de quanto tempo? Essa foi de um mês, né? Caraca, um mês tomando ayahuasca direto e fazendo essa dieta? Direto. Aí tomava as plantas, né? Os primeiros dias a gente toma as plantas, faz os banhos. Sim. Aí depois a ayahuasca todo dia. E agora eu tô organizando um grupo pra fevereiro, pra uma dieta Shipibo também. Depois, se você quiser até compartilhar no seu canal, eu vou te mandar aí. Com certeza, passa pra mim. Mas é que, assim, uma das coisas que a gente precisa deixar bem clara aqui é uma dieta muito séria. Quem realmente tá numa busca, porque é céu e inferno, né? Esse é o inferno, total. Porque tem pessoas que estão buscando, que é muito específico, assim, que quer fazer, e muitas vezes não foi como você não tinha nenhuma percepção de onde buscar, que como buscar, com quem falar. Então já fica muito mais fácil também de você estar orientando essas pessoas, porque tem algumas pessoas que acabam sendo amaldiçoado, né, entre aspas, assim. Com certeza. É muito comum. Às vezes é até mais comum do que as pessoas voltarem bem, né? Esse é o pior de tudo. Então, é que as pessoas não têm muita noção disso. Uhum. Mas é um trabalho, assim, muito forte e que realmente traz uma mudança espiritual muito grande pra quem faz e deixa ela muito mais preparada pra guiar grupos, assim, né? Com certeza. Nossa, eu até brinco, né? Se eu tivesse ido nessa minha primeira dieta com um grupo de pessoas que já tivessem dietado, assim, com certeza ia ser muito mais fácil, né? Porque eu não ia estar sozinho, eu ia ter mais guiança mesmo, né? Ia ter mais condução dentro disso. Já tem um foco completamente diferente, não ia ficar tão perdido, né? Exato. Então, por isso que hoje em dia a gente facilita, né? As pessoas que já passou por isso são uma ponte também, né? Para poder facilitar e ajudar as pessoas que também estão indo pela primeira vez, né? Sim. Eu tenho até vontade de ir, mas eu sei que o problema pra mim é muito tempo Pode crer. e eu também tenho que ver muitas coisas, porque imagina, eu preciso tomar hormônio todo dia. Aí como é que eu vou fazer, entendeu? Eu acredito que para introduzir essa questão até mesmo de medicamento e tal, não sei como que é, mas eu acredito que deve ter uma abertura para isso. Tanto é que assim, eu tava até conversando, porque o meu irmão ele também tá querendo fazer, né? Só que você precisa tirar um tempo bom. Isso daí eu acho que é mais de um mês pra fazer, né? No mínimo um mês, né? No mês você vai estar ali, né? Mas, tipo, tem muita gente que vai, fica 15 dias e volta, faz 15 dias em casa. Não sei, eu acredito que o melhor de tudo é você estar um mês ali, Sim. tirar mais uns 5 dias pra você descansar, não trabalhar depois, né? 5 dias antes pra se organizar. É, porque você também não pode falar com ninguém, não tem uma parada assim, que depois você tem que ficar um tempo sem tocar em ninguém. É do retorno, né, pra cidade, assim, né? Tipo, né, voltando como é normal, voltando a ter a interação com as pessoas, aos poucos, né? Não de uma vez, assim, né? Tipo, não voltar e já ir pra uma balada. Tem que ser tudo muito mais tranquilo, assim. Gradual, né? E porque eu acho que também você fica muito aberto espiritualmente, assim, não é? Total. Abre muito o campo, né? Fica muito sensível, né? A maior intenção, na verdade, é essa, né? Você abrir mesmo pra conseguir receber. Sim. E hoje o trabalho que você faz, ele é mesclado ou você segue algum tipo de tradição? Como é que funciona, assim? Eu trago os meus estudos com as tradições. Dentro desses estudos eu tenho dieta com alguns povos, né? Então eu mesclo um pouco
das tradições que eu uso. Eu trabalho um pouco com a tradição Runicuinha, Yawanawa, Nantequim e Shipibo, né? Então as tradições da Colômbia, do Yahé, né? Então eu faço uma síntese de integração de todos esses povos que trabalham com a ayahuasca. E aí dentro do São Pedro, a mesma coisa, né? Entendi. Eu sempre fui muito da síntese, assim, né? Não sei porquê, mas eu sempre gostei de linkar as coisas que realmente conversam. Então, eu sou um pouco de estudar tradições e também de respeitar elas. Eu venho de uma escola de mistérios, né? Que é a Gnose, uma sociedade secreta. E ali a gente tinha muito essa questão da síntese, né? Então, a gente estudava um pouco de magia egípcia, a gente estudava um pouco de hinduísmo, estudava um pouco de meditação budista. Então, estudando dessa forma, eu aprendi a me integrar. Porque, de uma certa forma, essas tradições e essas etnias, elas conversam entre si. Apesar de não ter muita conexão entre povos, elas mesmas se conversam. Isso dentro da espiritualidade, né? Porque, de uma certa forma, é uma egrégora só. Por quê? Porque está fazendo a mesma coisa. As coisas que mudam são as coisas da tradição, né? Então, são a língua, os cantos, mas muitas das vezes o formato é o mesmo, de trabalhar com a medicina, né? O que muda muitas das vezes é a fonte espiritual, de conhecimento que vem ali, né? Então, no caso do Andes, a fonte de conhecimento de estudo está mais relacionada com as próprias plantas, né? Que ensinam, que são as plantas maestras, né? Principalmente ali do Peru, né? Já aqui no Brasil, o conhecimento ele já está mais impregnado nos próprios espíritos da floresta, que vem muito dos animais. E tudo isso que a gente vê. O conhecimento para cá, a maioria dos povos brasileiros que trabalham com ayahuasca, realmente vem da jiboia. Então, eles dietam a jiboia, né? Então, às vezes, eles pegam a saliva da jiboia, né? Nas histórias também comem o coração da jiboia, para poder fazer essa integração e essa troca de conhecimento. E receber ali o que o animal, o espírito está te entregando. E da mesma forma lá no Peru, né? Trabalhar com esses espíritos de animais, eles já se conectam mais com as plantas. Então, eu vejo que muda um pouco disso, esse formato, assim, né? Porque é como se fosse outro professor, né? Que vai levar no mesmo lugar, de uma certa forma, mas de outra fonte. Sim, porque o grande intuito é compartilhar esse ensinamento. Total. E muito também, vamos dizer assim, o próprio conhecimento sobre a cura do ser, em geral. E como poder realmente transformar, não só a si mesmo, mas ajudar os outros a chegar nesse lugar de cura e transformação mesmo, né? E, então fala como as pessoas podem te achar para bater um papo com você, se quiser saber um pouco mais dessas dietas. Com certeza. A gente vai ter uma live na quarta-feira que vem, no dia 13, porque muitas pessoas realmente têm muitas dúvidas e a gente vai abrir essa live. Eu e uma amiga que está organizando também essas dietas, a gente vai fazer essa live para realmente responder perguntas na quarta-feira, dia 13. Além disso, né, claro, eu tô aqui, né, no WhatsApp, tipo, tô super presente, assim, realmente não gosto de ignorar as pessoas, gosto de responder assim, tudo bem claro, então pode passar no celular. Pessoa que quiser saber mais, tem no Instagram também, né, tem o link lá que fala sobre as dietas, um pouco mais também profundo, falando das plantas que vão ser dietadas, do maestro, como que é feito o trabalho, os valores, tudo isso já tá bem formulado assim, né? Então aí eu vou pegar o link seu do Instagram para as pessoas entrarem em contato com você e ter mais um conhecimento. Legal, vai estar lá no meu Instagram o link da live. A gente vai compartilhar bastante coisa também. Até fevereiro a gente vai fazer bastante postagem também sobre a dieta, né? Principalmente sobre essa Shipibo, porque é realmente para movimentar, né? Para convidar as pessoas, para chegar mais. Sim. Quem tem que chegar mesmo, né? Ah, exatamente. Ah, mas vai ser ótimo isso daí. Vai ver. Vai trazer muita consciência para o povo que está precisando. Nós estamos precisando voltar ao religare, né? Nossa, total. Mas gratidão, irmão, pelo teu tempo de estar aqui conversando, tá explicando. Sei que a tua vida é muito corrida, que você faz muitas coisas, trabalha com muitas coisas. Sempre te encontro nos eventos, né? E a gente vai se falando. Vamos, massa, Gleiber. Um prazer, irmão. Gratidão imensa pelo convite. Ah, prazer é tudo meu. Tamo junto. Boa noite. Até logo. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.